Olá, meus amigos, colegas e clientes. Aqui é o Eduardo Santos, sócio do escritório Melo & Melo Advogados de Belo Horizonte. Hoje falaremos sobre a medida provisória 936, que trata da suspensão do contrato de trabalho com ênfase na gestante, que agora irei explicar. Como sabemos, em razão da pandemia da Covid-19, surgiram diversas medidas provisórias na tentativa de alguma forma minimizar os efeitos dessa crise nas relações trabalhistas. Uma dessas medidas provisórias é a 936, do dia 1º de abril de 2020, que prevê a suspensão do contrato de trabalho ou redução do salário e da renda conforme requisitos ali discriminados por meio do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e de Renda. Contudo, apesar dessas regulamentações, ainda há temas que não se pacificaram, como é o caso da suspensão do contrato de trabalho da gestante, que goza de alguns direitos que lhe são peculiares. Se a empresa já lançou mão das medidas de enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública para a preservação do emprego e da renda listados na MP 927, vamos listar teletrabalho, antecipação de férias individuais, etc. E se seu caixa está zerado, só lhe resta, por vez, lançar mão das medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda da MP 936. Então pergunta-se, é possível a suspensão do contrato de trabalho da gestante com base na MP 936? Existem alguns entendimentos que devem ser levados em consideração. O primeiro entendimento é o seguinte: como a MP 936 não dispõe de nenhuma vedação à suspensão do contrato de trabalho ou redução do salário da jornada da gestante ou com qualquer outro empregado que possua uma condição estável, a ideia é que pode ser feito. Ademais, sabemos que o que a lei não proíbe, ela permite, conforme o princípio da legalidade previsto em nossa Constituição da República. Ou seja, não tem qualquer vedação quanto a isso, nem na MP 936, nem na Portaria 10.486 de 2020, que regulamenta a MP, e essa não traz nenhuma vedação quanto a isso. Então, a primeira linha de entendimento fala que sim, pode-se suspender o contrato de trabalho da gestante, até porque a gestante, independentemente desse momento de pandemia da Covid-19, sempre esteve exposta a outros tipos de suspensão do contrato de trabalho. Vejamos um exemplo. Se ela ficar doente durante o período de gestação, ela vai fazer jus ao benefício do auxílio-doença. Então, ocorrerá a suspensão do contrato de trabalho, ou seja, não vai ter trabalho, não vai ter salário, passando a receber o benefício da Previdência. Outro exemplo. Se ela faltar o dia de trabalho sem justificativa, ela não vai receber pelo dia que faltou e pode, inclusive, tomar uma suspensão disciplinar se for o caso, tendo também uma suspensão do contrato, ou seja, não tem trabalho e não tem salário. Vejam que a gestante estava exposta a outros tipos de suspensão do contrato de trabalho. Dessa forma, conforme primeira linha de entendimento, a gestante pode ser submetida às medidas da MP 936. A segunda linha de entendimento é que não pode ser feita a suspensão do contrato de trabalho da gestante conforme a MP 936, por entenderem que a gestante tem uma proteção especial da legislação, tem proteção em relação ao emprego, em relação à renda e que sofrerá impacto diretamente no recebimento do salário maternidade, principalmente se estiver próximo do início do gozo da licença maternidade e decorrente dela do salário maternidade. Essa é uma linha de entendimento da qual discordamos e não seguimos. Muito embora a primeira linha seja aceitável, recomenda-se muita cautela quanto à suspensão do contrato de trabalho da gestante, para evitar passivos trabalhistas para as empresas e prejuízo às trabalhadoras gestantes. Tendo em vista que a legislação tem uma proteção especial ao emprego e renda da gestante, caso não haja qualquer alternativa para a manutenção do emprego e renda da gestante, restando apenas a aplicação das medidas descritas na MP 936, recomenda-se alguns cuidados. Primeiro, caso você tenha que suspender o contrato de trabalho da gestante, de início se verifica a manutenção do emprego da gestante, pois essa é a finalidade da MP 936. Suspendeu-se o contrato, ali você manteve o emprego. A renda será recebida do governo, no entanto, gera o questionamento de que só vai receber 100% da renda se a gestante já recebia salário mínimo. Ora, se ela recebe valor superior ao salário mínimo, tem que fazer o cálculo de acordo lá do benefício com suas bases de cálculos corretas. Sendo assim, vem o cuidado a ser tomado pelas empresas, que é uma recomendação. Então, recomenda-se que em caso de suspensão do contrato de trabalho das empregadas gestantes que recebam salário acima do mínimo nacional,
que seja feito o pagamento da diferença entre o valor do benefício e o salário que a gestante deveria receber por meio da ajuda compensatória mensal complementar, prevista justamente na MP 936. Tendo em vista que, diante da situação da empresa que está enfrentando dificuldades, caixa zerado e que tem em seu quadro de empregados, empregadas gestantes, e sendo que a lei não veda a aplicação das medidas da MP 936 para as mesmas, e ainda tomando cuidado de pagar a diferença por meio da ajuda compensatória, não se vislumbra qualquer prejuízo à gestante, que terá a manutenção do seu emprego, mantido o seu emprego e mantida a sua renda, e mais importante, a sua saúde, que vem em primeiro lugar. Isso é recomendado caso a empresa não tenha como fugir da suspensão contratual. Por óbvio que se a gestante já está com seus 9 meses de gestação, está próxima de sua licença maternidade e, consequentemente, o pagamento do benefício do salário maternidade. Se possível, orienta-se por esperar a implementação do benefício, pois o custo efetivo para a operação do benefício é da Previdência Social. Então, no nosso entendimento, é de que, tomando esses cuidados, sendo que o pagamento da diferença é uma recomendação, não sendo uma obrigatoriedade na legislação, observando todos os requisitos listados na MP 936, a empresa estará resguardada, bem como a empregada gestante, minimizando assim a possibilidade de êxito em futura demanda trabalhista. Tudo certo, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo.